Gente querida, com você e querendo que você participe de verdade e de todo o coração. E apenas me responda o quão poderoso algoz é o medo em sua vida. E também considere a possibilidade de que a sua existência tenha se simbiotizado com a sua doença, com o seu medo, com a sua insegurança, com o seu pânico essencial, e daí para frente você tenha ficado tão viciado ou tão viciada nessa condição que você continua dizendo que quer ficar livre disso, mas na realidade não percebe que não deseja, porque se viciou. E como naquela historinha do sem rosto que eu falei no início, às vezes a gente vai passando para outros e o vício se torna uma cultura familiar, uma casa inteira vai adoecendo do medo da gente, do vício da gente, da insegurança da gente, que a gente vai transferindo para outros e vai contaminando outros. Então me responda essas duas perguntas, escreva para nós agora, o chat está aberto para você, tá certo? E aí, Braulio? Caião, medo é a moda dessa triste temporada. É mesmo? Essa frase é do Zé Cabaleiro. Eu gosto dessa frase. É, né? Medo é a moda dessa triste temporada. Aham. Tem muita decisão que a pessoa toma por medo, né? É. Às vezes a pessoa toma uma direção na vida dela, faz uma escolha baseada no medo, chega lá na frente e o troço desanda. A maior parte, volume de decisões que a gente toma na vida, eu ousaria dizer que são tomados ou por insegurança e medo, ou por total alienação, seguindo um fluxo. Mas a maioria nem raciocina sequer, quanto mais ponderar profundamente sobre o sentido da vida antes de sair tomando decisões que às vezes são radicais e quase todas são. Na realidade, quase todas, em sequência, em encadeamento. Uma decisão que eu tome aqui já monta um monte de alternativas idênticas a ela no próximo passo. Aí eu me vinculo a uma outra coisa que por si já vai abrindo outras alternativas semelhantes ao encadeamento no meu próximo passo. E assim é que a gente vai construindo correntes invisíveis sem perceber, em decisões que a gente vai tomando, ou as do medo e da insegurança, ou aquelas que são fruto da nossa alienação deliberada. É o pessoal que vive como se fosse uma aposta à existência. São aqueles para quem a existência é um jogo de azar. Vamos ver no que dá. Não sei o que vai acontecer, mas esse é o movimento. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí a moçada vai que vai. E a espada tá lá, tá lá, virada de frente. Pulando, o cara pula de cabeça na ponta da espada e depois reclama que o silicone arriou. Que o silicone arriou, com certeza. É isso mesmo. E a ansiedade também está muito assim, né, Caio? O medo gera uma ansiedade também que atrapalha o cara. Poxa, é uma ansiedade... Eles são ali, ó. Extremamente improdutiva, porque você pensa pior no medo, né? Tudo é pior no medo. Nada melhora. O medo é um antivida instalado na gente. E aqui eu não estou falando do que eu disse no início, fazendo uma ressalva acerca de que existem coisas na vida racionais, acerca das quais a gente tem que se acautelar. O bom senso, a prudência, a sensatez, a sabedoria existem para a gente evitar o caminho mau. Não se trata de viver sem consciência, sem ponderação, sem bom senso. Sim. Não é? Agora, isso não implica em viver com medo. Implica em ser sábio o suficiente para reconhecer perigos, limites, cuidados, atenções. Mas eu reconheço isso sem medo, com sabedoria, com prudência. Prudência não é medo. Prudência não é virtude dos medrosos, é virtude dos sábios.
e dos que andam em confiança, confiam na simplicidade do caminho da sabedoria e nas escolhas da sabedoria e do bom senso, segundo a palavra. E vão andando assim, sem medo. Esses vão construindo um caminho límpido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Isso é uma coisa maravilhosa. Você andar assim, como Jesus advertiu: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos alcancem. Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê, tem a luz deste mundo. Se, porém, alguém anda nas trevas, tropeça, porque não tem a luz deste mundo. Obviamente ele não falava nem do dia nem da noite, nem do sol e nem da lua. Ele estava falando de maneira metafórica, na perspectiva espiritual, mas é que hoje em dia a gente já quase não entende mais as metáforas de Jesus sobre andar na luz e andar nas trevas, porque o mundo, a terra, está toda iluminada por luz elétrica. E faróis, e postes. tudo. Então você sai de dia, está o solão lá. Sai à noite, está iluminado. Sim. Está tão iluminado que a maior parte dos seres humanos no planeta não conhece direito o céu cheio de estrelas. Nem tampouco quase nenhum fenômeno celeste, porque não dá para ver nada. Então a metáfora simples de luz e de trevas continua a ser entendida pelo homem do interior, onde não tem luz elétrica. Ou para aqueles que se submetem voluntariamente a irem para lugares totalmente deseletrificados e sem aparato de iluminação, e eles mesmos não levem, e no máximo acendam uma fogueira, ou usem uma lanterna na noite escura, ou no meio da floresta, como eu gosto de me sentir. E aí você fica com aquele contraste chocante entre a noite escura e o dia. E você precisa de dia olhar muito bem onde é que você está acampado, porque à noite você vai precisar não apenas de uma lanterna, mas de ter um mapa mental bem definido para você saber onde você está andando na floresta, né? Então aí você sente o impacto da luz e das trevas como metáfora espiritual, sem que as luzes da cidade atrapalhem essa visualização de significado, né? Veja como mudanças de cultura e ambientação atrapalham frequentemente a percepção do significado original de uma determinada verdade que estava sendo dita, e nem todo mundo sente o impacto dela, porque de repente, no caso de noite e dia, o dia está claro e a noite está iluminada. É verdade. E a pessoa não enxerga mais aquele sentido. Jesus está dizendo: olha, se andar sob a minha luz, não tropeça. Se andar na minha luz, sem a minha luz, equivale a andar na escuridão. E tropeçará, porque não tem a luz deste mundo, que é Ele, que é a luz da vida. Agora, quem anda nessa luz não teme, porque vê. Eu estava vendo aí um documentário com a Adriana, que fizeram sobre a lenda da família Gracie, baseado nos 5 primeiros UFCs que o Royce Gracie ganhou, quase todos eles, os 4 primeiros. E houve um que ele não pôde lutar na final porque tinha quebrado uma costela. No tempo que não tinha luva, valia quase tudo. E aí tem um pouco da história da família, que eu conheço muito bem. Mas a Adriana ria todas as vezes porque ela mesma tinha sofrido o mesmo impacto quando eu apresentei o jiu-jitsu a Adriana. Ela não podia acreditar que pessoas tão magras, tão isso, tão aquilo, pudessem dar conta de um volume masculino enorme, de um cara poderoso, desde que ele não saiba o que eu sei.
Aí fica tudo igual. Mas se ele não souber o que eu sei, ele pode ter o tamanho que tiver. Posso até não bater nele, apanhar dele não apanharei. Eu vou me embolar nele e nada vai acontecer até que alguém venha e separe, ou muitos venham, mas você fica com aquela segurança de que apanhar não vou. E eu fui mostrando para ela como aquilo funcionava. Ela foi ficando chocada mesmo, né? Até que o conceito da luta se internalizou nela. E quando a gente estava vendo, isso há muitos anos atrás, mas agora, esse fim de semana, a gente vendo esse documentário lá do Royce, e aí chegava lá, a primeira vez que ele falou essa frase, que ele falou umas 4 vezes durante o documentário, então veio aquele homem enorme, eu ali pequenininho, magrinho, com 20 anos de idade, não sei o que e tal, vem aquele cara enorme, grandão, poderoso, e eu olhei para ele e falei, bom, ele não sabe o que eu sei é mais forte do que o que ele sabe. Então é simples assim. Aí ele veio e eu fiz isso, e ele bateu. Sabe por quê? Porque eu sabia o que eu estava fazendo. Simples. Simples assim, eu sabia o que eu estava fazendo, É como andar na luz, fica óbvio. Ele vê. Você está vendo. Então, meu Deus, por que você vai fazer testes, experiências, se você pode ver? Se você pode enxergar, ou quando você não enxergue para além do imediato, mas no imediato você tem a lâmpada, que você sabe onde está pisando. Se você olhar com essa luz, tudo na vida. E Jesus é essa luz. Né? É essa luz, e a palavra dele é essa lâmpada que ilumina o caminho da nossa existência. Isso é coisa que todo mundo na igreja sabe e muito pouca gente consegue praticar. Então, o que eu estou dizendo para a maioria é quase um chavão. Mas eu só estou dizendo porque eu conheço a moçada e sei que na prática terá que ser dito, redito, repetido e reafirmado até que se torne verdade e vida libertadora no seu coração.